Beleza, então. Vamos lá. Pessoal, então... campo elétrico é uma grandeza e potencial elétrico é outra grandeza. Será que existe alguma relação entre essas grandezas? Na mecânica, a gente sabe que tem relação. Se a gente pegar, por exemplo, se a gente tem uma região que a gente tem uma diferença de potencial gravitacional, a gente sabe que a gente está na presença de um campo gravitacional. Ok? É razoável a gente pensar isso. Aqui, a gente vai pensar em alguma relação entre essas duas grandezas. Então, aqui eu tenho linhas de campo elétrico, tenho uma carga de prova que vai sair da posição inicial, vai até a posição final. Para eu calcular o trabalho é integral de F escalar dr. Um dW é F escalar dr. E a força elétrica é o campo elétrico é a força por carga de prova. Então eu vou pegar, no lugar de F escalar dr, F é Q0 vezes Z escalar dr. Trago Q0 para fora da integral de E escalar dr. Aí nós vamos lembrar que trabalho é variação de energia cinética, que é menos variação de energia potencial. Então, trabalho é igual a menos ΔU. Então, menos ΔU é igual a Q0 E escalar dr. Então, ficou. Tirando esse negativo daqui, jogando para esse lado aqui, a realidade, multiplicando a equação toda por menos 1, né? Vou falar elegantemente. Então, fica. ΔU é menos Q0 integral de E escalar dr. Agora, o que eu sei? Energia potencial por carga, isso aqui não é potencial elétrico que eu defini lá atrás. Então, se eu dividir o final menos o inicial por Q0, vai ficar o final por Q0 menos o inicial por Q0 é menos E integral de dr. Aí a gente chega aqui na expressão VF menos VI é igual menos integral de E escalar dr. A gente viu isso já. Alguns de vocês viu isso alguma vez? VF menos VI é igual. Quando o campo elétrico for constante, menos, o E pode sair da integral de dr vai dar um ΔR, que é uma distância. No ensino médio, a diferença de potencial entre dois pontos ele vai chamar de U. É igual a E vezes D. No ensino médio, essa equaçãozinha é muito utilizada. É a relação entre o campo elétrico e a diferença de potencial. E vezes D é igual a U. Quando vocês estiverem ministrando aulas, lá em nível médio, vocês vão usar muito essa equaçãozinha aqui. VF menos VI é a diferença de potencial. E é ΔR. Na realidade, ele muda aqui, faz VI menos VF, chama a diferença de potencial entre dois pontos, é igual a E vezes D. Ok? Tá. Só por uma curiosidade. Agora, vamos pensar nessa equação aqui. Vamos pensar para um caso muito particular, que é um condutor esférico carregado. Se vocês quiserem, eu posso até tirar uma... Ah, não, não posso tirar foto, não. Meu celular está sendo utilizado. Espera aí que eu vou só tirar um print, professor. Espera aí. Tá. Pergunto para vocês. Se eu fizer um deslocamento, as linhas de campo elétrico não estão assim? Se eu tiver aqui uma linha nessa forma, ela não está perpendicular ao campo elétrico? Se eu caminhar aqui em cima, o que eu vou estar fazendo? Vou estar caminhando em uma equipotencial. Quem falou comigo?
Se eu caminhar aqui, eu caminho numa equipotencial, correto? Bom, agora vamos pegar aquela equação que a gente chegou ali. E vamos estudar aqui para a gente chegar na gaiola de Faraday. Então a gente sabe que VF menos VI é igual a menos integral de escalar de R0 até a posição final. Então vamos pegar aqui um condutor em equilíbrio eletrostático. Vamos pegar uma esfera de raio rão carregada positivamente. Vamos analisar aqui. Se eu colocar uma gaussiana no interior dessa esfera aqui, quanto que eu vou pegar de carga? Eu vou ter carga no interior de uma esfera condutora? Não. Se eu não tenho carga, o que vai acontecer com o campo elétrico? Ele é nulo. Ele é nulo. De acordo com os exercícios que nós já fizemos, a gente tem uma situação assim. Então, eu vou pegar aqui. Até uma distância R. O campo elétrico é nulo. A partir dessa distância, o campo elétrico cai com o quadrado da distância. Ok? Agora vamos lá. Olha para essa expressão. Se o campo elétrico for nulo, o que vai acontecer desse lado? Isso aqui também tem que ser zero? Uhum. VF menos VI tem que ser igual a zero, ou seja, VF é igual a VI. Ou, o que eu concluo? O potencial elétrico V é para a distância rão, possui um valor constante. Potencial elétrico VF menos VI é igual a zero. Significa que o potencial é constante. E depois, para fora do condutor, esse potencial cai 1 sobre R. Se fosse uma carga negativa, como que seria esse gráfico? Que o potencial pode ser negativo. Se fosse carregado negativamente, continuaria o campo elétrico da mesma forma. Nulo. Até a distância R. E depois caindo com o quadrado da distância. E o potencial ficaria um pouco diferente. Ficaria da mesma forma, só que negativo, né? Até uma distância R constante, depois caindo com 1 sobre R. Ok? Aqui se fosse carregado negativamente. E aqui carregado positivamente. Vamos entender isso aqui? Caiu um raio num carro. O que vai acontecer? As cargas distribuem na superfície do carro. Correto? Consequentemente, o campo elétrico no interior do carro é zero. Se o campo elétrico, como não tem carga líquida, se o campo elétrico é nulo no interior, aquela expressão nos garante que não tem diferença de potencial. Então, dentro do carro, se você ficar lá dentro do carro, mexendo numa parte, na outra, não tem diferença de potencial. Então, não vai passar corrente nenhuma sobre você.
Não é por causa dos pneus, não é por causa de nada disso. Esse é o fenômeno da blindagem eletrostática. E aí tem várias situações que isso acontece. Se eu tiver, por exemplo, uma gaiola de passarinho, pegar um fio e colocar uma bolinha de papel alumínio, se eu pegar um fio com uma bolinha de papel alumínio, eletrizar um bastão e aproximar, a bolinha vai ser atraída. Vai induzir umas cargas na esferinha de papel alumínio, você vai ter uma deflexão do pêndulo. Se o pêndulo está no interior de uma jaula, de uma gaiolinha de passarinho, de alguma coisa assim, ele não vai se mover. Correto? Justamente porque no interior de um condutor, o campo elétrico se torna nulo. Então você não consegue ter a interação, você não consegue ter força. Correto? É por isso que se cair um raio, você estiver dentro de um carro, de um avião, não vai acontecer absolutamente nada com você. Correto? Em termos de descarga elétrica. Se você bater num poste e o fio cair sobre o seu carro, não vai acontecer nada com você, porque você vai ficar no mesmo potencial. E para ter corrente elétrica, tem que ter diferença de potencial. Tudo bem? Ô, professor, Oi. e se eu tô dentro do carro que caiu uma descarga elétrica nele? Aí as cargas ficam no carro, né? Não fica nem. Não, elas vão escoando para o solo. Mas, tipo, caiu, aí eu tô lá dentro. E se eu relar a mão na carcaça do carro? Do lado de Não tem dentro. problema nenhum. Pelo lado de dentro, você pode colocar a mão à vontade. Não tem Não vai carga. acontecer nada com você. Ah, tá. Mas Entendeu? se eu sair, tipo, imediatamente na hora que deu a descarga elétrica, eu posso sofrer. Pode. Porque vai ter uma diferença de potencial entre o carro e o solo. E você pode ter uma descarga elétrica nesse caso. Quanto tempo demora pra Assim, sair a não carga? é algo exato, assim. Descarrega muito rápido. É rápido mesmo. Talvez ali menos de 1 segundo, 2 segundos, coisa bem rápida, assim. Por quê? O que acontece? A diferença de potencial para um raio acontecer, você tem que ionizar o ar todo entre a nuvem e o solo. Então, a diferença de potencial é muito alta. Então, a diferença de potencial que vai estar entre o carro e o solo continua muito alta. Então, consegue ionizar o ar e fazer com que a descarga elétrica aconteça para ir escoando para o solo essas cargas. Correto? Então, rapidamente vai descarregar. Se você tiver que sair, o ideal é que você pule e caia com um pé só. Cai com um pé só, que aí você não vai fechar o circuito, né? Aí, se você for uma pessoa com um pouco de azar, você vai pular com um pé só, vai tropeçar e pôr as mãos no chão. E aí vai ficar uma diferença de potencial alta entre seu pé e sua mão. Aí pode dar problema. Ô, professor, mas assim, se eu tiver com os dois pés no chão, cada um tem um potencial. Se estiver muito próximo, a diferença de potencial pode ser muito pequena. Entendeu? O que causa essa diferença de potencial, tipo, num pé no outro? Tá próximo, tipo, não tão, mas tá próximo. Quando eu expliquei lá o potencial, de uma carga pontiforme, ele é dado por KQ sobre R, não é isso? Então, o potencial ele varia com a distância. Então, se ele varia com a distância, você coloca, por exemplo, um pé distante do outro, por menor que seja a distância, tem uma diferença de potencial. Só precisa ver se ela é suficiente para passar uma corrente pelo seu corpo. Certo? Mas, assim, depende da distância para ter essa diferença de potencial. Sim. Mas depende da distância do meu outro pé? É isso? Não, por exemplo, você cai assim, com as pernas bem distantes uma da outra. A chance de você pegar dois potenciais bem diferentes quando tem uma descarga elétrica é alta. Ah, tá. Entendeu? Agora, se eu tiver com os pés muito próximos, a chance de pegar uma diferença potencial significativa é pequena.
Tudo bem? Ô, professor, Ah. você pode explicar mais uma vez a parte do gráfico, por favor? Ó, analisando aqui. Se eu tenho uma esfera condutora com carga positiva, se eu colocar uma gaussiana aqui dentro, eu tenho carga? Não, tudo bem. Só em relação à parte da curva mesmo, da curva em si. Que ela, uma é na parte positiva, a outra está subindo, assim. Só essa curva. A parte constante eu consegui entender, sim. Tá, tudo bem. Aqui o campo elétrico é nulo no interior do condutor. Depois o campo elétrico, ele cai com o quadrado da distância. Certo. E o potencial, ele é proporcional. Deixa eu ver igual, né? Ele cai com 1 sobre R, né? Uhum. Potencial. Kq sobre R. Ele cai com a distância, correto? Uhum. Tá. No interior, olha para essa expressão. VF menos VI é menos integral de E dr. Se for um condutor carregado, não tem cargas aqui dentro. Então, o campo elétrico é zero. Se o campo elétrico é zero, VF menos VI é igual a zero. Então, VF é igual a VI. Uhum. Ou seja, no interior do condutor, se eu pegar dois pontos, aqui e aqui, por exemplo, qual que é a diferença de potencial entre eles? Zero. Porque eu não tenho campo elétrico. Correto? Tá. Aqui é por uma carga positiva. Só que eu posso ter uma esfera carregada negativamente. Se eu pegar uma esfera carregada negativamente, de raio é ramo, tem cargas negativas aqui. Coloca uma gaussiana aqui dentro. Tem carga? No interior, não. Não. Então o campo elétrico é zero. Tá. Depois o campo elétrico cai com o quadrado da distância, do mesmo jeito que aqui. Que a grandeza campo elétrico, o módulo dele não faz sentido a gente falar em módulo negativo. Já o potencial é uma grandeza escalar. Então faz sentido a gente falar que ela possa ser negativa. Então ela continua sendo constante dentro do condutor. É esse gráfico aqui, ó, um espelho. Coloca um espelho plano aqui, é a imagem dele. Então aqui, ó, vai ter um valor negativo de potencial constante até a superfície, depois potencial cai com o quadrado da distância, com 1 sobre R, não com o quadrado da distância. E se aproxima de zero. Uhum. Só mais uma pergunta. No gráfico de cima, que é o... Putz, que a imagem está borrando. Peraí. É o campo elétrico e o raio. Isso. Zero, beleza. Aí no raio ele sobe o gráfico. Beleza? A partir da superfície do condutor, o campo elétrico já é definido. E E depois ele cai com o quadrado da distância. É o que está aqui também. Não é relacionado a gaussiana. Esse raio é da superfície do condutor, tipo... Não. Esse raio é a distância do centro do condutor até o ponto que eu quero. Aí já não tem nada a ver com a gaussiana, ou não? Ou tem? Você pode passar uma gaussiana para determinar o valor do campo elétrico a uma distância 2 é rão, 3 é rão, 5 é rão. E é esse R aí que está no gráfico. Esse rão aqui é o raio da esfera condutor. Tá. E aqui, então, dentro da esfera, o campo elétrico é nulo e o potencial é constante. Na superfície da esfera, o campo elétrico tem um valor, ok? E depois ele cai com o quadrado da distância. Está nesses dois gráficos. Uhum. E o potencial é constante no interior do condutor e fora do condutor ele cai com 1 sobre R. Ok? Ele aproxima de zero, né? Tem um comportamento assintótico.
que mata é corrente elétrica. Por exemplo, às vezes uma descarga elétrica de uma diferença de potencial alta com uma corrente baixa, ela dá uma contração muscular, um desconforto. Se você pegar, por exemplo, um taser, ele não vai te matar. Ele vai gerar uma dor, um desconforto grande, mas ele não te mata. E ele tem uma diferença de potencial altíssima. Só que a corrente que vai passar pelo seu corpo é pequena. Você já lambeu aquilo lá ou não? Aham. Foi o Newton que fez isso com vocês? Foi o Newton que fez isso aí com vocês? Ah, da hora. Tem uma do Clips também que faz, como é que mas são mais perigosos. Bom, as pessoas vão dando as mãos. Mas não é aconselhável, não. Melhor fazer um experimentozinho lá com o Van der Graaf, essa com a raquete de matar mosquito, que é mais tranquilo. Bom, eu quero agora demonstrar para vocês a expressão do potencial de uma carga pontiforme. Muito rapidinho eu vou fazer aqui, depois vou falar de um grupo de cargas pontiformes. Ô, professor, na sua aula que eu assisti do seu vídeo, você fala, eu acho que é unidade de, eu não prestei atenção na hora, volts é unidade para quê? Potencial. Volts é o que? É joule por... Joule por Coulomb. Por Coulomb, tá. Que é energia potencial. O potencial não é energia potencial por carga? Uhum. Energia potencial é joule. E carga é em Coulomb. Então, joule por Coulomb é volt. Beleza. Tá, vou fazer agora o potencial de uma carga pontiforme. E vou começar aqui algumas distribuições de carga. Distribuições contínuas. Pessoal, então aqui, com isso aqui, a gente consegue explicar toda a questão da gaiola de Faraday. Porque para eu ter transmissão de informação, qualquer coisa, eu preciso ter interação. E se eu não tiver campo, eu não consigo ter interação. Correto? Então isso vai explicar a gaiola de Faraday. Tem alguns livros de ensino médio que trazem uma aberração. Que coloca o campo elétrico tendo um valor intermediário aqui e o potencial tendo um valor intermediário aqui. Todo errado. Peguei um artigo da Revista Brasileira de Ensino de Física, um artigo muito bom que mostra esse erro conceitual que está numa pancada de livro e apostila de ensino médio. Mandei lá no grupo do WhatsApp de vocês, dá uma olhada, é muito bacana. Se vocês pegarem, tem mais muito livro que tem esse erro conceitual. Dá uma pesquisadinha aí, dá uma lida, é bem interessante. De artigo confiável.
Potencial de uma carga pontiforme. Então, vamos lá. Q0, Qzão, positiva, e uma carga Q0. Essa carga vai de uma posição R0 igual a R, vai até uma posição R tendendo a infinito. Para a posição R0 igual a zero, não. Uma distância R típica para ter interação. Então, aqui eu vou ter uma energia potencial U. U inicial. E para uma distância R tendendo a infinito, a minha energia potencial, 0 joules. Ok? Por que isso? A interação passa a ser desprezível. Se não tem interação, não tem energia potencial. Então, eu vou aqui da posição A até a posição B. Ok? A até a posição B. Então, vamos lá. dW é igual F escalar dr. Então, trabalho integral de F escalar dr. Se eu pegar aqui a força elétrica horizontal para a direita, o meu dr horizontal para a direita. Então, se eu fizer o produto escalar, vai dar F dr cosseno de zero. Então, vou usar também que W é igual a menos delta U. Então, vai ficar menos U final menos U inicial é igual integral força elétrica, eu vou até colocar QE dr. De onde eu tirei isso aqui? Campo elétrico é força por carga de prova. E se eu fizer o produto escalar, a força paralela ao deslocamento vai dar F dr cosseno de 0 grau. Então, nós falou da raquete aí, os pernilongos estão atacando aqui em casa. Vou ligar esse ventilador aqui. Então, menos o final menos o inicial, que integral campo elétrico Kq sobre R quadrado dr. Vamos relembrar a posição final. O que vai acontecer na posição final? Energia potencial igual a zero, né? Então, isso aqui, zero. Menos com menos fica mais. Então, o inicial é igual a Q, K, Qzinho, K, Qzão, R menos 2. Fica menos 1 sobre R. Calcular de R0 até R1. Então, o inicial sobre Q0, que é o que a gente sabe que é definido como potencial elétrico, é igual KQ que multiplica menos 1 sobre R mais 1 sobre R0. Menos 1 sobre R, como R tende a infinito, isso aqui é zero. Portanto, o potencial é dado por KQ sobre R0, ali a posição que eu tenho. Ok? Eu já tinha chegado nessa expressão. Que ela pode ser escrita também Q por 4π ε0 R. Ok? Essa é para uma carga pontiforme. Agora, se eu tiver um grupo de cargas pontiformes, como que eu acho o potencial total? Eu vou somar os potenciais. Então, V é igual
V1 mais V2 mais Vn. Então, somatório de I igual a 1 até N de VI é igual ao potencial total de um grupo de cargas. Vou dar um exemplo aqui. Vou fazer um exemplo para ilustrar. Bom, se eu quiser calcular o potencial no ponto P, eu tenho as cargas 1, 2, 3. Vou colocar aqui Q1, Q2 e Q3. Como que eu calculo o potencial no ponto P? É muito mais fácil. Se fosse o campo elétrico, eu ia ter que colocar um vetor para cá, aqui um vetor para cá, esse daqui um vetor para cá, achar o vetor resultante. Potencial em um escalar. Então, o potencial no ponto P é V em P devido a 1 mais V em P devido a 2 mais V em P devido a 3. KQ1 por R1, KQ2 por R2 mais KQ3 sobre R3. Então, se eu fizer, é K que multiplica Q1 por R1, Q2 por R2, Q3 sobre R3. O potencial no ponto P, vamos aproximar, vai? 9 vezes 10 a 9 que multiplica Q1, 2 vezes 10 a menos 6 sobre R1, 0,1. Mais Q2, 4 vezes 10 a menos 6 dividido por 0,1. Mais, agora vai ficar Q3 é negativo. Menos 3 vezes 10 a menos 6 sobre 0,2. Então, vamos lá. 2 por 0,1 dá 20. 4 por 0,1 dá 40. 40 com 20, 60 vezes 10 a menos 6. Menos 3 dividido por 0,2 dá menos 15. 60 menos 15, 45. VP, 9 vezes 10 a 9, multiplica 45 vezes 10 a menos 6. 45 vezes 9, 405. Vezes 10 a terceira volts. Ou 405 kilovolts. Viu como é simples determinar o potencial? Ô, professor, se eu tivesse uma carguinha na diagonal assim... Não tem problema nenhum. Porque é escalar, né? Então vai ser só o valor de R e a carga. Não vai precisar se importar com direção. Não, você não vai decompor, não precisar nada daquilo. É porque a gente está trabalhando com escalares, então facilita a vida da gente. Bom, eu estou vendo que eu estou perdendo combatentes a todo momento. Eu vou passar uma tarefa para vocês. Tem a aula de hoje. Tem a aula do dia 5
que é semana que vem. E aí depois dia 12. Então são as 3 últimas aulas. Ok? Na realidade, dia 12 já tem que entregar tudo. Então, eu vou encerrar a aula de hoje. Eu vou passar alguns exercícios. Eu quero que vocês assistam aquela lista que eu passei para vocês. E eu vou passar aqui alguns exercícios para vocês começarem a pensar. Que eu vou ajudar vocês na semana que vem. Que eu vou fazer o potencial de distribuição contínua de cargas, do disco, do fio infinito, mais alguns exercícios. E essa tarefa aqui, depois eu vou separar mais alguns exercícios, para entregar dia 12/2. Tá muito enrolada a coisa para vocês? Tá. Eu fui dormir hoje, era 7 da manhã, professor. Eu passei a noite inteira acordado, estudando para um conteúdo que o professor vai passar mais 15 exercícios para a gente entregar até dia 10, mais ou menos assim. Ó, assim, eu nem vou começar a parte de capacitores esse semestre, eu vou começar no semestre que vem. Eu achei que eu ia conseguir dar capacitores esse semestre, não vou conseguir, vou dar no semestre que vem, na continuação de eletromagnetismo. Então, aqui, deixa eu dar uma olhada aqui nos exercícios, vou passar só uns. Eu preciso que vocês vejam aquela aula que eu passei na semana passada, os vídeos. Tentem fazer essas demonstrações que eu fiz hoje, entender. Ó, já sei o que eu vou pedir para vocês. Eu quero que vocês deem uma lida na teoria desse livro, desse capítulo, e refaçam os exemplos resolvidos desse capítulo. Vejam aqueles vídeos da última aula, dá uma olhada nesses, façam essas demonstrações que eu fiz na aula de hoje, que não são difíceis, e resolvam os exemplos resolvidos do livro. Correto? Vou até colocar aqui. Professor, mas aí isso já vai ficar fazendo parte da lista que vai valer como nota ou não? Ó, quero que vocês vejam essas coisas. As demonstrações eu vou pedir como nota para essa tarefa que tem que entregar até o dia 12. Principalmente essa demonstração envolvida aqui da gaiola de Faraday. É que eu particularmente iria pedir para você soltar a lista, ou que for que você for soltar valendo nota, o quão antes possível, porque nos próximos dias, nas próximas semanas, os professores vão começar a dar prova para a gente, atividades avaliativas, porque se deixar tudo para o final, vai embolar muita coisa. Aí se você pudesse já passar o quão antes possível, para a gente fazer... Já vou passar então já vou dar a data. Também acho melhor, hein? Sim, porque se deixar para a última semana que a gente já vai embolar as 2 provas da Marina, já vai embolar a lista do Saulo, mais as outras coisas de cálculo, tá tudo muito em cima. Então, nós, pelo menos Eletromag passando antes, a gente consegue algumas coisas. A prova vai ser para que dia mesmo, que eu não lembro mais. Oi?
Eu perguntei se alguém lembra o dia que ficou marcada a prova de cálculo, que eu já esqueci. Não vai ser? Do... Uhum. Segundo agosto. Aham.